Mas chegou o momento mais importante, que a tua santa palavra será exposta. Que haja arrependimento nessa noite, Pai. Que haja mudança de vida aqui. Que Cristo seja revelado nesse lugar. E que ao sair daqui hoje, dessa igreja, nós tenhamos a convicção de que somos novas criaturas no Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O ministério do profeta Jeremias foi um ministério muito difícil. O ministério dele foi marcado por muitos questionamentos e por muito choro. E por conta disso, até um pouco injusto, ele é conhecido como profeta chorão. Ele é conhecido como o profeta chorão. Mas sabe de uma coisa? Muita gente acha que o profeta chorão, ele é chorão por ser alguém instável ou emocionalmente fraco. O que não é verdade. Jeremias, ele chorou muito porque o ministério que o Senhor entregou nas mãos dele foi um ministério desafiador demais. Por quê, pastor? Porque esse homem pregaria para um povo que não se arrependeria. E você imagina você batalhar por uma causa, que essa causa não vai mudar em nada. É desafiador, não é? Foi isso que aconteceu com Jeremias. Ele pregou para um povo que não iria se arrepender. Um povo que conhecia Deus, um povo que teve experiências com Deus, um povo que viu coisas extraordinárias da parte de Deus. Só que isso não foi suficiente para aquele povo. Por quê? Aquele povo, eles tomaram uma decisão na vida deles. Eles decidiram parar de confiar no verdadeiro Deus e começaram a confiar em deuses pagãos que não podiam fazer nada por eles. E é interessante, queridos, que Deus chama Jeremias nesse contexto. Deus chama Jeremias para pregar para um povo que não queria saber de Deus. Deus chama Jeremias para exortar um povo que não queria saber de exortação. E é por isso que Jeremias é conhecido como o profeta chorão. A verdade, queridos, é que Deus esperava que esse povo se arrependesse. Deus enviou Jeremias para pregar para esse povo, esperando que esse povo pudesse voltar atrás, se arrepender dos seus pecados e colocar toda a sua confiança e expectativa no verdadeiro Deus. Mas esse povo não quis saber. Eles viraram as costas para Deus e decidiram colocar toda a sua confiança em deuses pagãos. Pastor, você está falando de qual povo? Você está falando do povo de Israel? É, eu estou falando do povo de Israel, mas eu também posso estar falando da sua vida hoje aqui. Porque talvez você já viveu grandes milagres na vida. Deus já fez muitas coisas em você, através de você. Mas de um tempo para cá, você tem esquecido de tudo que Deus fez. E você tem depositado a sua confiança em coisas e pessoas que não podem intervir na sua vida como Deus pode intervir. E é com base nisso que eu tenho esse tema para hoje. Onde está a sua confiança? Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua vida? Pastor, por que isso é importante? Isso é muito importante, porque se você entender o que Deus tem para você hoje aqui, você pode mudar o rumo do seu ano, sabe por quê? O ano de 2025 ainda não acabou. Deus tem muitas coisas para fazer esse ano na sua vida ainda, você crê nisso? E essa palavra hoje pode mudar o rumo da sua vida. Você pode experimentar coisas que você ainda não experimentou. Você pode viver coisas que você ainda não viveu, se você de fato colocar a sua confiança e a sua expectativa naquele que pode mudar a sua realidade. Abra a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 5. Jeremias, capítulo 17, a partir do verso 5, nós vamos ler até o verso 10. São 5 versículos hoje, para nós entendermos sobre confiança. Confiança no verdadeiro Deus. Jeremias 17, a partir do verso 5, o texto diz o seguinte: assim diz o Senhor:
Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém. Queridos, qual é o contexto aqui? O povo de Judá, eles estavam vivendo de uma forma desenfreada. Esse povo já tinha vivido algumas coisas com Deus e ele sabia quem Deus era. Só que isso não foi o suficiente para que eles decidissem se entregar aos deuses pagãos. Eles pararam de confiar no verdadeiro Deus e começaram a depositar sua confiança em outros deuses, que nada poderiam fazer para eles e por eles. E é interessante que sempre que o povo se afasta de Deus, gera o quê? Idolatria. Idolatria é o amor excessivo, um amor exagerado por alguma coisa ou por alguém. E é nesse contexto que o profeta Jeremias, ele é convocado pelo Senhor, para quê? Para levar a mensagem de julgamento para esse povo. Porque Deus queria que esse povo voltasse para os caminhos dele. Deus queria que esse povo olhasse para o passado e percebesse que Deus estava no passado com eles. Que esse povo olhasse para o presente e falava, Deus está com a gente no presente. E que olhasse para o futuro e tivesse uma expectativa de que Deus estaria com eles no futuro. Mas só que esse povo tomou uma decisão de não seguir mais a Deus e de confiar em deuses pagãos. E aí, queridos, Deus decretou que esse povo pagaria um alto preço. O exílio para eles era uma realidade a partir de agora. E a gente sabe que para o judeu o exílio e o holocausto foram os dois momentos mais desafiadores da história. O exílio, eles ficaram presos na Babilônia, e o holocausto, quando os judeus foram mortos, 6 milhões de judeus, se eu não me engano. Então esses desafios, esse povo agora, eles estavam prontos para viver aquilo que eles decidiram viver, porque eles viraram as costas para Deus e decidiram confiar em quem não deveria confiar. Eles deixaram de confiar no amor de Deus, no cuidado de Deus e na provisão de Deus, e começaram a sofrer muito por conta disso. Será que você não tem vivido algumas coisas na sua vida que são desafiadoras por conta disso? Já parou para pensar nos desafios que você tem enfrentado? Será que são desafios pedagógicos da parte de Deus, ou tem a ver com o seu pecado, ou tem a ver com as decisões que você tem tomado na vida? Esse povo está pagando um preço porque eles decidiram deixar de confiar em Deus e fazer as coisas de acordo com a sua própria vontade. Eles se entregaram às paixões do coração enganoso do homem, e agora eles estão prontos para viver uma fase terrível na sua história. Quem aqui quer viver uma fase terrível a partir de hoje? Quem aqui quer viver? Ninguém. Então qual é o segredo? O segredo é você confiar em Deus. O segredo é você abandonar os ídolos, abandonar os deuses pagãos e dizer para Deus, para o verdadeiro Deus, que você confia nele, que ele é a sua esperança, que ele é o Todo-Poderoso e que ele pode mudar a sua realidade. Esse texto ensina para a gente muito sobre confiança. O que nós aprendemos quando nós analisamos esse texto? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O que aprendemos sobre confiança? Primeiro, aprendemos que a confiança no homem é ilusória.
A confiança no homem, ela é ilusória. O que é ilusória, pastor? É falsa, é irreal, é imaginária, é enganosa, é fictícia, é vã. Essa é a confiança no homem. Porque os versos 5 e 6, olha o que eles vão dizer para a gente. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. O povo, eles tomaram uma decisão, e sempre na vida a gente vai precisar tomar decisões. Tem muita gente que vive em cima do muro, né? Não toma decisão para nada. O não tomar decisão também é uma decisão. E na vida a gente vai precisar tomar muitas decisões, muitas vezes muito difícil de se tomar. E esse povo aqui tomou a decisão. Qual foi? A gente não quer mais saber de Deus. Vamos jogar o português claro? Eles falaram assim, olha, a gente não quer saber de Deus. Deus pode ter feito algumas coisas pra gente, mas a partir de agora, a gente não quer saber dele. A gente quer viver aquilo que a gente quer viver. Nós queremos seguir o nosso coração. Nós queremos ir de acordo com os nossos desejos. E eles pagariam um preço por conta disso. Porque Deus deixa muito claro dizendo, maldito é o homem que confia em outro homem. Eu preciso falar duas coisas importantes aqui. Primeiro, é que a ideia de maldição aqui, ela se dá pela ausência de Deus. Por quê, pastor? O homem que faz as coisas sem Deus, ele está trilhando um caminho de maldição para ele. Se você está querendo casar sem Deus no seu casamento, você pode se preparar, porque o seu casamento vai ser uma maldição. Se você está querendo empreender sem Deus no meio desse empreendimento, você se prepare, porque a ausência de Deus traz maldição. O homem que trilha o caminho sem Deus é um homem maldito. É o que a palavra está dizendo para a gente. Mas olha que interessante. Agostinho de Hipona, ele disse uma frase muito importante. Olha o que ele falou. Se eu estiver no inferno e Jesus estiver lá, ali se tornará o céu. Por quê? Porque onde Deus se faz presente, também as bênçãos estão presentes. Olha o que Agostinho está falando. Eu posso estar até no inferno. Jesus está lá comigo? Jesus está lá. Se Jesus está lá, sabe o que acontece? É bênção. O inferno é mudado. Por quê? Porque a presença de Deus é mais poderosa do que qualquer outra coisa no universo. E aí, queridos, Deus está dizendo para a gente que maldito é o homem que confia no homem. Por quê? Essa maldição aqui é pela ausência de Deus. No verso 6, Deus compara esse homem que vive confiando no outro homem, sabe como o quê? Como um arbusto no deserto. Você sabe o que é um arbusto no deserto? Quem já viu o desenho? Aqueles desenhos que tem deserto, sabe o que é? É aquele arbusto que o vento do deserto fica batendo na areia, né, viu? Ele não tem vida. Ele fica ali comendo poeira o tempo todo, não tem vida. E ele fala das terras salgadas. Por que terras salgadas? Porque ali já teve água e hoje não tem mais. Ou seja, tinha vida, não tem mais vida. Agora é morte. Maldito é o homem que confia no homem, que vai vivendo de acordo com o que o homem diz que deve viver. A ausência de Deus se torna maldição. Você já viram aquelas pessoas que quando vê um problema, elas não conseguem enxergar a solução? Apareceu um problema, meu Deus, está tudo de ruim acontecendo. A pessoa só consegue ver a parte negativa. Você sabe por que acontece isso? Porque a expectativa dela não está em Deus, está no homem. E todas as vezes que você tira Deus da sua vida, você se torna maldito. Mas uma segunda coisa que eu preciso te alertar é que aqui nesse texto, Deus não está estimulando a desconfiança entre as pessoas. Já viram aquelas pessoas que falam assim, fulano falou mal de mim, maldito é o homem que confia no homem. Tem muita gente que trata esse texto de uma forma que não é para ser tratado. Quando a gente faz a hermenêutica do texto, a gente não entende que está falando disso.
que a gente não deve confiar nas pessoas. Eu não vou confiar no Mateus, porque o Mateus é homem. Não tem nada a ver com isso. Quer dizer que quando você opera, você está com a barriga aberta, com algum órgão na mão de um médico, você está dependendo de um anjo, né? Ou quando você pega um avião, quem está pilotando o avião é um querubim. Aí você não pode confiar no homem. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a gente colocar nossa expectativa em homens. Tem a ver com a gente achar que vai ser um homem que vai abençoar a gente. Não é. Tudo que nós temos, tudo que nós somos é do nosso Senhor. É para o nosso Senhor. Maldito é o homem que confia no homem, que faz acordos, que faz concessões e que muitas vezes negligencia princípios para poder vencer. Já viram aquelas pessoas que falam assim: ai, eu vou me enturmar com aquele fulano porque o networking dele é, e aí é uma porta que eu posso entrar. Queridos, pelo amor de Deus, você não precisa disso. Tem gente que se vende por tão pouco. Tem gente que quer aparecer porque acha que o aparecer é uma porta aberta. Quem já escutou aqui? Quem não é visto não é lembrado. Davi estava atrás das malhadas. Deus mandou ir lá e ungir. Você não precisa aparecer para homens. Você não depende de homens. Deus muitas vezes vai usar homens para te abençoar, mas é Deus usando. Não queira ser você o Deus da sua própria vida. Confie em Deus. Confie em Deus. Deus, ele vai abrir portas para você. Deus vai enviar pessoas. Deus vai abrir vagas onde não tem vagas. Deus vai fazer todo o movimento. Se ele quiser te abençoar, apenas confie nele. Apenas confie em Deus. Mas o problema é que nós estamos vivendo um tempo de confiança em homens. Ah, porque se fulano ganhar a eleição, se fulano entrar eu tenho trabalho, se fulano sair eu perco o trabalho. Se eu estiver bem com o meu patrão eu tenho trabalho, se eu estiver mal eu não tenho. Se eu for amigo de fulano eu me dou bem, se eu for amigo de ciclano eu me dou bem. Ei, você precisa ser amigo de Deus. Você precisa confiar em Deus, porque Ele é aquele que pode abrir as portas, aquele que pode fechar as portas, aquele que vai fazer algo onde não tem nada, aquele que faz surgir uma vaga, aquele que fecha uma vaga, aquele que constrói, aquele que destrói, aquele que limpa, aquele que faz todas as coisas. É o nosso Deus. Você precisa confiar nele. Em quem está a sua confiança? Ah, pastor, está em Deus, está mesmo? Vamos pensar aqui. Quando você recebe uma ligação te dando uma notícia não muito boa, o que você faz? Qual é o seu primeiro movimento? Você vai para o secreto entregando isso nas mãos de Deus? Ou você vai procurar meios através de pessoas para poder se resolver? A sua postura vai dizer em quem você confia de verdade. Porque tem muita gente que recebe telefonema e fala: eu conheço. Gente, pensa num negócio que me dá raiva. Você fala com a pessoa, o que eu conheço fulano tal. Eu não estou falando de que é errado fazer conexões, não. Mas tem gente que só vive de conexões. Só não tem uma conexão, que é a conexão com o alto. As conexões terrenas são importantes? Claro que é. Mas a gente não pode se mover por conexões humanas, terrenas, porque a principal conexão é a que está no alto, não a que está na terra. A gente precisa confiar em Deus. Deus está cuidando da gente. Esse povo aqui de Judá, eles estavam pagando um preço alto porque eles decidiram não viver com Deus. Eles decidiram se virar contra Deus. E a pior coisa que você pode fazer é deixar de confiar em Deus. Às vezes, a gente quer se mover por desespero, por falta de confiança. Você já percebeu que a maioria dos problemas que você teve para resolver na vida, que você confiou em Deus, esses problemas eram muito menores do que você imaginava que seria? Às vezes vem uma coisa assim, um diagnóstico, você se desespera, e pai, entra em depressão, e vão me matar, e não sei o que, quando chega, não é nada daquilo. É muito menos.
Às vezes vem um problema gigantesco. Eu agora estou aprendendo a lidar com isso, porque às vezes eu estou em casa, na folga, aí tem um problema, eu falo assim, eu não consigo resolver. Aí eu poderia muito bem ficar me movimentando. Eu falo assim, não, eu preciso aprender a confiar, porque eu estou pregando para o povo isso, eu tenho que aprender. Eu preciso confiar. E aí eu coloco nas mãos de Deus. Sabe o que acontece? Aquilo que era uma grande tempestade não passa de uma chuvinha que nem molha o chão. A gente precisa confiar em Deus. Deus está nos chamando para um lugar de confiança nele. Pare de querer se mover pelo homem, porque maldito é o homem que confia no homem. Nós, em segundo lugar, o que nós aprendemos aqui sobre confiança? Nós aprendemos que a confiança, ela é gerada pela fé. A confiança, ela é gerada pela fé. O verso 8 vai dizer para a gente o seguinte: ele será como uma árvore plantada junto às águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. Olha o que esse texto está dizendo para a gente. O texto está dizendo para a gente que aqueles que confiam em Deus de verdade são aqueles que desfrutam de uma provisão diferenciada, porque são árvores plantadas junto ao ribeiro. Sabe o que é isso? Já viram aquelas árvores que estão pertinho do rio? O rio está passando aqui, ó, e a árvore está aqui, e as raízes dela estão onde? Só chupando a água. Só. E aí sabe o que acontece? O calor vem. Todas as árvores estão murchando por causa do calor, mas essa está, ó. Aí vem o vento forte. Todas as árvores estão caindo porque as raízes são fracas, as raízes estão altas ainda, mas essa está com as raízes profundas no ribeiro. E está lá, ó, está tudo acontecendo à volta, mas sabe o que acontece? Essa que está no ribeiro, essa que está com as raízes no rio, que está bebendo da água, da fonte da vida, pode vir a adversidade que for, e ela continua linda, frondosa, saudável, verde, mas continua dando frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Glórias a Deus! É o nosso Deus, é a nossa fonte, é a nossa fonte. Nós aprendemos ou precisamos aprender que confiança, ela é gerada por fé. O povo de Judá, eles esqueceram de Deus, eles abandonaram a sua fé. E tem muita gente vivendo isso hoje. Queridos, existe uma diferença muito grande de acreditar e de confiar. Tem muita gente que acredita em Deus, mas não confia em Deus. Pastor, como é que é isso? Vou te dar um exemplo do que é acreditar e confiar. Conta-se que um homem, ele um dia pegou uma corda, um cabo de aço, e foi lá nas cataratas do Iguaçu, naquele volume gigante de água, aquela coisa linda, né? E ele esticou um cabo de aço, e ele atravessou na corda bamba, nesse cabo de aço. Todo mundo que estava lá nas cataratas começou a aplaudir, falou: nossa, esse cara é demais. E aí ele foi, viu o pessoal aplaudindo, ele chegou para uma senhora e falou assim: vem cá, a senhora acredita que eu posso fazer isso de novo? A mulher: claro, você é diferenciado, vai fazer sim. Ele: você acredita que eu posso fazer isso que eu fiz com um carrinho de mão? Ela: claro, você fez andando, agora você vai fazer com um carrinho de mão, você consegue. Ele falou: legal, você acredita que eu consigo fazer isso de novo com um carrinho de mão e com uma pessoa dentro? Aí ela: acredito, você consegue passar na corda bamba, carregando um carrinho de mão com uma pessoa dentro. Ele falou: legal, eu quero te convidar para você fazer parte do meu número. Aí a senhora falou: nunca. Ele falou: ué, você... Obrigado, Paulinho. Vamos aplaudir a Deus pela vida do Paulinho. Glória a Deus.
você falou que eu posso fazer tudo isso, mas você não quer participar junto comigo? Ela falou, eu acredito que você pode fazer, mas eu não confio em você. Sabe qual é a nossa grande questão, nosso grande problema? É que muitos de nós estamos acreditando em Deus. A gente até vem na igreja, a gente até é dizimista, a gente até é líder de célula, a gente é supervisor, a gente participa da formatura, a gente louva o Senhor, a gente serve no Kids, a gente faz tudo, serve na cantina, porque a gente acredita. Mas Deus está te chamando hoje para você confiar. Acreditar para Ele é pouco. Acreditar que Ele existe, até o diabo sabe, mas ele não deixa de ser diabo por isso. Deus está te chamando para um lugar de confiança nele, porque Deus se alegra com aqueles que confiam nele, com aqueles que olham para a adversidade e falam, pode acontecer, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Pode vir o diagnóstico ruim, eu sei que Deus pode me curar. Se Ele me curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Deus está nos chamando para esse lugar, um lugar de quem confia de verdade, porque a confiança é colocar de fato a nossa fé em prática, porque Hebreus 11:1 vai dizer, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Quando o desafio bate à sua porta, qual o movimento que você faz? Pastor, estou com uma dificuldade financeira, eu preciso de um dinheiro para amanhã de manhã. Você vai para o tigrinho jogar? Você confia mais nesse demônio desse tigrinho do que no seu Senhor? Você vai pedir emprestado quem não tem que pedir? O que você vai fazer? Qual é o seu movimento? Deus está falando com você. Confia em mim, eu sou teu Pai. Eu tenho escape, eu tenho livramento. Eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Eu sou o início de tudo, eu sou o final de tudo. Eu sou El Shaddai, eu sou tudo que você precisa. Ele é tudo. Quando você precisa de uma porta aberta, você articula a mente, faz as coisas, faz uns movimentos errados para se dar bem. Você não precisa disso. Você tem um Pai que está de olho em tudo que você está fazendo. Você tem um Pai que cuida de você, que te deu saúde, que te deu casa, que te deu a salvação, que entregou o seu único filho para morrer por você. Ele te dá tudo que você precisa. Confie no seu Deus. As nossas raízes precisam estar junto ao ribeiro. Já viram aquele vídeo? As pessoas colocam uma semente e vão filmando todo o processo. É interessante que a planta, ela não cresce automaticamente, as raízes, elas descem. As raízes vão procurando o ribeiro, elas vão descendo, descendo, e é um processo em que elas vão chegando no fundo e ninguém está vendo nada na superfície. Não é porque as pessoas não estão vendo na superfície que não tem uma grande obra acontecendo, que não tem um grande movimento de Deus acontecendo, porque no tempo certo vai aparecer na superfície, mas não vai aparecer de qualquer jeito, vai aparecer com as suas raízes profundas, e elas estarão bebendo do ribeiro que é Cristo Jesus. Mas em terceiro lugar, para concluir, o que nós aprendemos aqui sobre confiança? Nós aprendemos que a verdadeira confiança deve ser depositada em Deus. Pastor, mas isso é muito básico. Mas se você fizer, tá bom. Se a gente fizer hoje, se a gente tomar a decisão de fazer o básico, a gente está feito. A nossa verdadeira confiança deve ser depositada em Deus. Verso 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. O texto é muito claro dizendo que benditos são aqueles que confiam de verdade no Senhor. Benditos são aqueles que independem do cenário para confiar no Senhor.
Eles não são dependentes do cenário. Tá bom, eu confio em Deus. Tá ruim, Deus não presta. Tá bom, eu estou caminhando na igreja. Tá ruim, eu nem vou no culto. Tá bom, eu devolvo aqui um dízimo, dou uma oferta para o pilar. Tá ruim, eu nem apareço na igreja. Não quero saber de pastor, não quero saber de nada disso. Os que confiam no Senhor estão vivendo sem pensar no cenário, porque a sede deles é de ter mais do Senhor. É que independente do cenário, eles estão entregues na mão do grande eu sou, nas suas poderosas mãos. E é interessante que esses que confiam, eles sempre terão os melhores tratamentos para as suas causas. Você pode ser um estrategista danado da sua vida, mas Deus sabe muito melhor da sua vida do que você. Você pode ser alguém do mercado financeiro que sabe guardar dinheiro como ninguém. Não tem ninguém que cuide melhor do seu dinheiro do que o Senhor. Você pode ser um especialista em filhos. Você cria filho como ninguém. Seus filhos já com 3 anos falam inglês, espanhol e fala russo. Ninguém cuida melhor dos seus filhos do que o Senhor. Você pode ser alguém que já casou 19 vezes, sabe tudo de casamento, aprendeu tudo sobre casamento. Ninguém sabe melhor do seu casamento do que você, do que o Senhor. Você não sabe nada, Ele sabe tudo. A gente não sabe nada, Ele precisa ser a nossa fonte. Nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor, depositar tudo nele. Você precisa confiar que no tempo certo as coisas vão acontecer. Pastor, mas eu já estou 2 anos sofrendo. No tempo certo as coisas vão acontecer para você. No tempo certo você vai viver o extraordinário. Eu estava lá no parque. Eu já fui algumas vezes no Beto Carreiro lá. E é interessante as fases que eu vou com as minhas filhas, que eu vivo junto com elas. Por quê? Eu lembro que a primeira vez que eu fui, a Luana, ela era pequena. Aí chegava no parque, eles vão medir lá, né, para brincar no brinquedo. E ela era muito radical desde pequenininha. Aí chegava na hora de medir, ela ficava lá, meu Deus. Aí media, não pode brincar. Aí ela ficava triste. Eu ficava triste também. Por quê? Eu queria ver ela feliz, queria ver ela brincando nos brinquedos radicais que ela gostava. E agora com a Larinha é a mesma coisa. A Larinha vai, não pode. Mas de um tempo para cá, isso mudou. Por quê? A Larinha foi ano passado, não pôde brincar em um monte de brinquedo. Mas esse ano ela foi e ela já pôde brincar na maioria dos brinquedos. A Luana, quando era pequena e foi outras vezes, ela não pôde brincar em um monte. Mas dessa vez, ela brincou o parque inteiro. Porque ela já tem altura. Ela pôde viver coisas que ela ainda não viveu. Por quê? Porque a estatura dela aumentou. E aí, queridos, eu estava vendo isso e eu fiquei pensando. Às vezes a gente não quer viver algumas fases. Às vezes a gente não quer viver algumas coisas. Mas deixa eu te falar. Deus prepara a sua vida para cada fase que você tem para viver. E quanto mais você deposita sua confiança nele, você vai crescendo. Vem uma tribulação aqui, aí você passa por essa tribulação, você cresce um pouquinho. Aí vem um desafio aqui, você cresce um pouquinho. Vai chegar um tempo em que você vai ser medido pela sua estatura, e o extraordinário do Senhor vai estar preparado para a sua vida. Não desista, confie. Todos os dias confie. É um exercício, confie. E Deus vai te preparando. E você vai crescendo. E você vai aumentando. Vai chegar o tempo que você vai poder viver tudo o que Deus disse que você viveria. Porque Ele não é homem para mentir. Comece a desfrutar cada uma das fases que você vive, inclusive as ruins. Você sabe por quê? Porque aqueles que confiam, eles não vivem uma fase ruim de verdade, eles geram testemunhos. Talvez você chegou aqui, pastor, tá difícil. Tá complicado, pastor. Eu sei que tá complicado para você. Mas aprenda algo aqui hoje. Aqueles que confiam não estão passando por desafios, estão gerando testemunhos.
porque o nome do Senhor vai ser glorificado através de tudo que você está vivendo hoje. Confie, vale a pena. Deus está te chamando para o lugar mais seguro do mundo, lugar de confiança nele. Saia daqui com a sua cabeça erguida, dizendo: eu não estou passando dificuldade, eu estou gerando testemunhos para a glória do Senhor. Eu não estou desesperado, porque eu estou gerando testemunhos. Gerar testemunho muitas vezes é um desafio, mas é muito bom poder contar o testemunho. É muito bom você chegar um dia e falar: Deus fez em mim e na minha vida. Eu não quero mais ficar contando testemunho de ninguém. Ah, porque o Adriano viveu um negócio legal. Ah, porque o Mateus, cara, o Mateus viveu um milagre. Ah, porque fulano viveu uma provisão. Pô, o Carlos, cara, o Carlos teve uma experiência com Deus. Pô, o Paulo, meu Deus. Gente, chegou o momento da gente falar para todo mundo: eu vivi, eu permaneci, eu confiei e Deus fez na minha vida. Você confia? Você toma a decisão hoje de sair daqui confiando de verdade? Se você toma essa decisão, curve sua cabeça, eu quero orar por você. Talvez você chegou aqui colocando sua expectativa em homens. Talvez a sua vida até aqui seja uma vida em que coloca expectativa em homens. Mas Deus deixou muito claro para a gente que nós precisamos confiar nele. Ele tem a resposta certa. Ele tem o tempo certo. Ele tem o plano perfeito. Ele sabe a hora, o momento. Você só precisa confiar. O nosso trabalho é confiar. Pastor, eu quero viver uma vida de confiança no Senhor. Como é que eu faço? O primeiro momento que você precisa fazer é reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida, porque senão de nada adianta você falar. Se você fala que confia, mas a sua vida não é do Senhor, de que adianta? Você precisa hoje se arrepender dos seus pecados e decidir viver uma nova vida nele, para que aí sim você esteja pronto para poder viver os milagres dele. Viva uma vida nele para viver os milagres dele. Pastor, eu quero viver isso. Você quer? Você quer viver de verdade? Uma nova vida, um novo tempo com o Senhor, se arrependendo dos seus pecados, entregando sua vida para Jesus. Você quer viver isso? Então repita uma oração comigo no seu coração. Aí onde você está, repita assim, não precisa repetir em voz alta, repita assim: Senhor, hoje eu me arrependo dos meus pecados. Eu te entrego a minha vida hoje e decido viver uma nova história. Eu quero ser aquela árvore que vive junto ao ribeiro, que por mais que as adversidades venham, ela continua vivendo na plenitude. Faz de mim uma nova criatura a partir de hoje, Senhor, e muda a minha história. Eu decido hoje viver uma nova vida com o Senhor. Eu oro em nome de Jesus.